esses louvores aí. A terra está arada, já está até molhadinha. Só jogar a sementinha que vai nascer. Aleluia. Hoje, eu creio que você está aqui pelos mesmos motivos que eu. Você quer aprender a ser uma pessoa melhor. Amém. Nós queremos aprender a ter um coração que o Senhor se alegra. Um coração que alegra o coração de Deus. Por isso eu escolhi hoje falar de uma pessoa, de um homem que, segundo a palavra, ele era um homem segundo o coração de Deus. Amém. Um homem muito semelhante a Jesus Cristo, com guardadas as devidas limitações, porque ele não foi sempre perfeito em todos os seus atos, mas as atitudes vão nos ensinar muitas coisas. Nós vamos falar hoje, você já deve imaginar, um homem segundo o coração de Deus, e a gente vai falar de Davi. E o que Davi tem para nos ensinar? Porque nós temos que aprender cada dia mais a sermos melhores, porque mal nós sabemos ser, não precisa ninguém ensinar, já nasce sabendo a ser mal, mas a ser bom você precisa ser ensinado. A criança precisa ser ensinada no caminho que ela deve andar, senão, quando ela crescer, certamente ela vai se desviar e vai ser levada pelo coração que é o coração bom precisa ser ensinado. O coração mau, ele vai no seu próprio entendimento, vai fazendo as coisas conforme vai dando vontade no coração, né? Nosso coração é traiçoeiro e mau. Hoje, então, nós vamos falar desse homem que derrotou gigantes. Ele derrotou só um gigante? A Bíblia diz que ele derrotou 5. O primeiro, mais conhecido, foi o Golias, e a palavra diz que ele pegou 5 pedras lisas de um ribeiro, mas ele usou só uma só foi suficiente para ele derrotar aquele gigante. E a gente pergunta, por que as pedras lisas? Por que lisas? Uma pedra lisa é uma pedra que já passou pelo tempo, já passou pela pressão da água, já passou por atritos e já passou por choques. Ela foi aplicada. E com o correr do tempo na água, ela vai ficando lisa. Ou seja, ela vai ser formada debaixo de atrito e de pressão. Aleluia. E é assim que o Senhor quer nos polir, como pedras polidas na mão do Senhor. Ele precisa de pedras lisas. E aqui também fala, por que 5? Ele não precisou de uma só para matar o gigante. Mas ele era um homem preparado, ele era um homem equilibrado. E se eu errar primeiro? E se eu errar segundo? Mas Deus também queria mostrar para ele alguma coisa já no futuro. Ele iria matar 5 gigantes. Você sabia que matou 5 gigantes? Não exatamente ele, mas os homens dele. Mas esse gigante Golias, ele era lá na cidade de Gate e havia mais 5 gigantes. Só que esses outros 4 foram mortos pelos homens que Davi formou. Porque líder forma líder. E esses homens que Davi formou, que foram se ajuntar a ele logo no começo, quando ele fugia de Saul, eles eram homens terríveis. Eles eram homens endividados, eles eram homens que tinham problemas na justiça, que estavam fugindo. Eles não eram bonzinhos, mas eles se tornaram guerreiros, junto com Davi, porque Davi lhes ensinou a temer ao Senhor, a amar o Senhor, a honrar o Senhor. Tudo que ele sabia fazer, ele ensinou aqueles homens. O primeiro gigante, depois de Golias, que o Davi matou, chamava-se Isbebenote. Quem matou foi Abissai, guerreiro de Golias. O segundo chamava Sofri, foi Sibecai, outro guerreiro de
Golias que o matou. O terceiro chamava Golias de Gate, era irmão do Golias, grandão. Quem matou foi Elonã. E o quarto, eles chamam de o de 6 dedos, que ele tinha 6 dedos na mão. E quem matou foi Jonatas, filho de Davi, filho de Saul. Então, o que isso mostra pra gente? Que as 5 pedras, elas apontam para uma batalha maior do que Davi imaginava naquele momento, porque quando ele pegou 5 pedras, ele só precisou de uma, mas ele ia precisar de matar mais 4. Alguns teólogos têm algumas interpretações aqui para essas 5 pedras, né? A gente não vai entrar nessa questão teológica, mas eu gostei de uma interpretação que é justamente essa que diz que ele ia enfrentar 5 gigantes. O que significa que mesmo a gente tendo começado bem, a gente tem que estar se preparando para as próximas batalhas. Não é porque Davi venceu a primeira batalha que ele não teria outras pela frente. Davi derrotou muitos gigantes, Davi enfrentou muitas guerras, Davi fugiu de muito de Saul, que queria matá-lo a qualquer preço. Então a gente vai aprender que o Davi, essa pedra que matou o gigante, também representa Jesus hoje para nós. Jesus é a pedra de esquina. E é a única com que nós temos que nos apegar, se nós quisermos derrotar os nossos gigantes. E são muitos. E não é porque você derrotou o primeiro que você está livre de mais um, mais um, mais um, mais um. Só que daí você pode contar com pessoas. Você pode contar com outros irmãos te apoiando. Irmãos para interceder, irmãos para orar por você, irmãos para estar com você na hora da dor, na hora da tristeza, na hora da morte, na hora do sofrimento, da doença. Então o Davi, ele começou derrotando gigantes, mas depois ele precisou de outros para ajudá-lo a matar aqueles outros gigantes que estavam afrontando o povo de Israel. Uma outra interpretação dessas 5 pedras diz que elas se referem aos 5 primeiros livros da Torá. Bom, aí é uma questão de interpretação. Eu prefiro pensar que o Senhor estava preparando ele para 5 gigantes. Aleluia! Então, ele não derrotou sozinho, ele precisou de ajuda, e isso revela um processo espiritual. O mesmo processo da pedra, do tempo, do atrito, da pressão, para a pedra ficar lisinha, porque pedra lisa não desvia, ela vai direto no alvo. Se ela tem algum atrito, ela já pode se desviar. Mas como ela foi formada ali debaixo de pressão, de atrito, pressão das águas, ela provavelmente vai alcançar o alvo com mais certeza. Então, mesmo depois da batalha, grandes vitórias, os gigantes continuaram a aparecer na vida de Davi. Ou seja, uma vitória inicial não elimina batalhas futuras que você vai ter que enfrentar. E o segredo é não desanimar, porque o desânimo é uma das armas favoritas do diabo. Tem umas que ele gosta mais, vaidade, orgulho, né? Ganância. Mas o desânimo também ele conta bastante com essa arma que derruba muitos crentes na sua caminhada. Esses dias eu estava falando com um irmão que eu conheço no WhatsApp, e ele falou: irmã, como que eu faço para eu voltar ao primeiro amor? Como que eu faço para sentir aquela coisa que eu sentia no começo? Eu falei: irmão, você tem que estar sempre trazendo lenha para o altar. O fogo não pode apagar, meu irmão. Você tem que continuar em oração, em jejum, em leitura da palavra, na meditação da palavra, senão você vai desanimar. Sabe o corpo quando está morrendo, que ele não quer mais comer? É mais ou menos assim que acontece. Porque você não precisa de pão todos os dias, mas a pessoa que ela está em processo de morte, ela não quer mais nem se alimentar, ela não quer mais pão, ela vai se abandonando ali. Uma vida espiritual em decadência, vai acontecer isso também. Eu estou desanimada.
ela inaugura a sua maturidade. O Davi, antes dele ser preparado para aquele gigante, ele já havia sido preparado lá nos pastos, cuidando das ovelhas, já tinha matado um urso, já tinha matado um leão. O Senhor já tinha visto. O Senhor já tinha visto. E de início, então, ele diz assim, que eles caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Como eu falei para vocês, um líder forma outros líderes. O que o gigante representa na nossa vida? As afrontas contínuas que nós sofremos, a opressão, a resistência espiritual. E quando que eles caem na nossa vida? Quando a linhagem do gigante é interrompida. E a linhagem dos gigantes que afrontam a sua vida só vai ser interrompida no poder do nome de Jesus. Glória a Deus. A pedra que vai acertar o gigante na sua vida é uma pedra chamada Jesus. Por isso, tudo aqui tem um sentido espiritual. Então, Deus ele não vai te dar só uma libertação momentânea. Por quê? Porque Ele quer te dar libertação completa. Durante todo o seu processo de vida, você vai estar sempre com aquela pedrinha na mão, a pedra que é Jesus. E você vai estar sempre se preparando, porque os gigantes vão aparecer na sua vida. Pode ter certeza que eles vão. De alguma maneira, no desânimo, na afronta, nas intrigas, nas fofocas, sei lá no quê, nas faltas de alguma coisa, do dinheiro, os gigantes vão se levantar. Mas você vai estar sempre como pedrinha, né? Veja bem que as 5 pedras foram escolhidas antes da batalha. Os 5 gigantes caíram ao longo da caminhada de Davi. Caíram 5 de uma vez. Foi ao longo da caminhada que os gigantes foram caindo. Mas as 5 pedras, porque o Senhor já sabia, já foram escolhidas ali, antes da batalha começar. Isso ensina que Deus nos equipa hoje para a batalha que você vai enfrentar amanhã. Glória a Deus. Você ainda nem sabe o que você vai passar. Amém. Mas Deus está preparando pedras escolhidas para você. Aleluia, Já preparou Senhor. a pedra de cima, já preparou a pedra principal. No caso de Golias, ele estava ainda preparando. A palavra de Deus diz que antes que a palavra chegue à sua boca, eu já conheço. Salmo 139:4. Ou seja, Deus já sabe a batalha que você vai passar. Ele já sabe a arma que você precisa. Ele já sabe o que ele precisa fazer para te ajudar a derrotar aqueles gigantes que vão aparecer. Então, essas 5 pedras falam de preparo, de fé e de provisão divina. 5 gigantes falam de batalhas progressivas que nunca vão terminar. Porque o Davi ele começa sozinho, mas como que ele termina? Em unidade, cercado por seus soldados, por seus valentes, e não temiam nada, viu? Eles faziam qualquer coisa, eles rompiam lá em Belém para pegar água do Davi, porque o Davi queria tomar água em Belém, e os guerreiros dele foram lá e tomam água, e romperam lá no arraial dos filisteus, trouxeram água do Davi. O Davi nem bebeu. Ele falou, eu nem vou beber essa água. Ele despejou para o Senhor, porque ele falou, olha, eles enfrentaram a morte. Eles iam ser, se fossem pegos lá no arraial dos filisteus, lá em Belém, porque eles estavam cercados nessa época, certamente eles não teriam sobrevivido. Então, ele era amado. Mas esse é um princípio que o próprio Davi ensinou para eles, porque era um princípio que Davi seguia muito bem. Davi também era respeitador, Davi também era fiel ao chamado de Deus e àqueles que tinham sido ungidos por Deus. Mesmo ele tendo tido Saul tantas vezes na sua mão, mais de uma vez, para poder matá-lo, ele falou, Deus me livre de tocar no ungido de Deus. Ai de quem toca no ungido de Deus. Pensa bem nisso. Ai de quem toca no ungido de Deus. Glória Você é a o Deus. ungido de Deus? Aleluia. Oh, glória. Agora, o Davi ele é uma pessoa muito inteligente, ele soube esperar o tempo. Veja bem, ele recebeu a unção quando ele tinha mais ou menos 17 anos. A palavra fala em 1 Samuel 16:13. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Ele estava lá cuidando da malhada, que vocês conhecem a história,
anos quando ele começou a reinar. Isso faz você lembrar da idade de alguém que começou seu ministério com 30 anos? Sim ou não? Sim. Jesus também começou seu ministério com 30 anos. Não é uma coincidência, é uma jesuscidência mesmo. Davi diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Esse texto que eu quero usar fala exatamente isso, está em Atos 13:22, diz assim: quando este foi retirado, o Saul, que foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade, como Jesus fez toda a vontade do Pai. Será que um dia o Senhor vai falar isso de você? Encontrei a Roselena, alguém que procura fazer a minha vontade, imperfeita, cheia de defeitos, cheia de problemas, mas busca fazer a vontade do Pai. Amém. Isso agrada o coração do Pai. Você vai ver algumas qualidades do Davi e eu creio que você vai se identificar com elas. O fato de você estar aqui hoje, você podia estar assistindo televisão, comendo pizza, como muita gente não vê hoje, quando está fazendo outra coisa. Não é verdade? Mas podia estar aqui, podia estar ouvindo essa palavra, podia estar se alimentando do Senhor, mas não está. Não está. Busque estar em outros lugares mais fáceis, mais agradáveis. Tem alguma coisa mais agradável do que estar na presença do Senhor? Eu desconheço. Eu desconheço. Eu amo estar na presença do Senhor. Eu tenho prazer de buscar o Senhor. Amém? Então, a palavra diz que ele recebeu esse testemunho de ser um homem segundo o coração de Deus. Isso não significa que ele era perfeito. Um homem segundo o coração de Deus adultera? Parece que sim. Um homem segundo o coração de Deus maquina a morte de um amigo que está defendendo você? Parece que sim. Mas um homem segundo o coração de Deus, ele reconhece o seu pecado, a sua falha, a sua miséria, e ele se humilha na presença do Senhor. Isso diferencia Saul de Davi. O que Saul era? Arrogante. Ele mesmo, não, deixa que eu faça a oferta aqui. O profeta não chegou, eu mesmo vou oferecer meus bois aqui, vou ficar por aqui. Deixa que eu faço. Aí o profeta vai repreender. Ele aceita a repreensão? Não. Agora Davi, quando adulterou, ele aceitou a repreensão do profeta Natan? Ele aceitou. Só que ele não deixou de colher as consequências. Porque as consequências virão. Para quem adultera, para quem maquina a morte de alguém, coisa terrível. É um pecado que encobriu o outro, né? Primeiro ele fez o adultério, depois ele tentou encobrir o adultério e mandou matar Urias, que era o marido da Batseba, e fez isso jogando ele lá no meio de uma batalha, que a gente sabe que ele fez de propósito. E o Natan o repreende, mas ele vai reconhecer, ele vai se humilhar. Mas ele deixou de colher os frutos do seu adultério? Não deixou. Qual que era a regra? Apesar que Deus não o matou, porque o castigo seria a morte. Adulterou, morreu. Deus, quando ele é afrontado ali pelo homem que o chamou para a razão, Natan, o profeta Natan, ele reconhece o seu pecado e fala: Senhor, me castiga. Mas o Senhor permitiu 4 filhos que ele viu, 1 por 4. Uma vez uma moça, uma irmã da igreja, ela estava apaixonada por um outro cara, e ela era casada. E ela veio pedir conselho para mim. O que eu faço? Eu sou casada, mas eu estou apaixonada. Ela só tinha um filho. Eu falei para ela: você vai arriscar a vida do seu filho?
Golias, ele não confiou nas armas, a fé dele foi construída no secreto, cuidando de ovelhas, onde ele aprendeu a confiar em Deus. Disse assim, 1 Samuel 17:45, disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saúl a Davi: vai-te embora, o Senhor seja contigo. Ou seja, aonde que a fé dele foi construída? Enquanto ele cuidava de ovelhas. Já tinha matado um leão, já tinha matado um urso, então ele era alguém, não era tão assim despreparado para a batalha como a gente pode imaginar. E em 1 Samuel 17:37 a gente vai ver como ele era um homem de fé. E a palavra de Deus fala que sem fé é impossível você agradar a Deus. Então eu gostei muito do seu nome sobre a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, gente. E o Davi, ele fala assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem comigo, contra mim, com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Então você não vai contra o seu inimigo com armas carnais. A nossa luta é contra potestades nas hostes da maldade e a nossa própria carne. A nossa própria carne é domínio próprio. Amém? O diabo já está derrotado. O Senhor já te deu as armas espirituais para você derrotar, mas você não tinha essa força. Mas a sua carnalidade, essa é você mesmo, e você vai ter que brigar com ela a sua vida inteira. A fé, você tem que estar sempre pronto a usar a sua fé contra os desejos da sua carne, porque a sua carne é marvada. O Davi era leal e respeitava a autoridade. Ele não só respeitava Deus, como ele respeitava a autoridade. Sabe aquele irmão insubmisso? Eu não aceito o que o pastor falou. Eu não aceito. Vai embora. Antes de desobedecer a Deus, ele desobedeceu o pastor, ele desobedeceu a Deus. Porque você aqui na terra tem autoridades também, que foram postas pelo Senhor. E se você reconhece a autoridade do Senhor na vida daqueles que dirigem você, que são seus pastores, você tem que dar honra e fidelidade a eles. Então aqui diz assim, 1 Samuel 24:6, e disse aos seus homens: o Senhor que me guarde, que eu faça tal coisa, meu Senhor é ungido do Senhor, estendendo eu minha mão contra ele, porque ele é ungido do Senhor. O Saúl queria matar ele de todo jeito, e ele teve oportunidade de matá-lo, mas ele era fiel, e ele falou: eu não vou tocar no ungido do Senhor, se o Senhor quiser ele que toque, eu não vou tocar. E também em 1 Samuel 26:9, disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Ele não só não tocava, como ele não permitia que seus soldados tocassem naqueles que ele sabia que o Senhor havia levantado para algum cargo, ou do rei, ou do capitão da guarda, ou seja lá o que for. Ele não permitia que tocassem nos ungidos do Senhor. Ele não tocava e ensinava as pessoas a não tocar. Ou seja, ele era uma pessoa que respeitava as autoridades. Se você não respeita a autoridade, você nunca vai poder ser uma autoridade. Você entendeu? Amém. Que líderes formam líderes, mas o líder aprende a respeitar o líder para depois ele se tornar um líder também. Porque líder que não respeita o líder não vai longe. A rebelião é uma coisa que o Senhor abomina. Não seja rebelde, não seja insubmisso. Amém. Aliás, eu quero fazer uma correção aqui. Quando eu preguei sobre Isaías 53, que eu falei que o Espírito tinha ressuscitado, né, pastor? Meu pastor, com todo o amor do mundo, ele é maravilhoso, hein? Quero falar. Ele falou: Lena, a gente não acha assim que o Espírito está morto, porque senão, se a criança morre, ela está morta, ela não vai para o céu. E aí você vai ver lá na escrito: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então não está morto, está doente. Está doente. Obrigada, pastor. Peguei essa, aprendi, não erro mais. Eu aceito, eu quero mais que fale
morrer estudando, vou morrer aprendendo. Amém. Porque ninguém nasceu sabendo, ninguém é os bambambam que sabe tudo. Todo mundo aqui pode cometer um erro, pode falar alguma coisa que não está bem adequada à palavra, não está bem alinhada com a palavra. Então, o pastor já me falou e eu já entendi e eu gostei da correção. Então, mesmo perseguido injustamente, Davi se recusou a tocar no ungido do Senhor, porque ele confiava que era Deus que levantava e removia eles. Outra qualidade de Davi, se você quer ter um coração igual ao de Davi, vai ver umas qualidades de Davi aí, para você aprender. Primeiro, ele próximo, ele era humilde. 1 Samuel 18:18 diz assim: mas Davi disse a Saul, quando ele foi chamado para ser o genro de Saul, ele disse: quem sou eu? E qual é a minha vida e a família do meu pai Israel para eu vir a ser o genro do rei? Olha a humildade dele. Ele já tinha sido ungido pelo profeta. Ele sabia que ele ia ser rei. Ele só não estava entronizado, não tinha sentado no trono, mas ele já sabia que ele ia ser rei. Ele já tinha sido ungido pelo profeta. E ele disse: quem sou eu para ser genro do rei? Mas ele acaba sendo, né? Ele vai acabar casando, depois que ele mata o gigante, ele vai acabar casando com a Mical. E o Salmo 131 também mostra esse coração humilde de Davi. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Olha a humildade dele, que escreveu salmos como Davi. Quem nessa terra escreveu salmos como Davi? Poucas pessoas. Você já escreveu um salmo do Senhor? Eu escrevi. É um desafio, hein? Eu escrevi um salmo do Senhor, vou publicar aí, em nome de Jesus. Outra coisa, outra qualidade de Davi, ele era um adorador verdadeiro adorador. O que Deus procura? Verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Eles estão sempre prontos a se levantar e adorar. Levantar e adorar. E onde você vai descobrir aqui que o Davi era um adorador? Ele amava a presença de Deus. A sua adoração não era só a música, não. Porque além disso, ele tocava a harpa muito bem, ele compunha salmos maravilhosos, mas não era só música. Ele amava o relacionamento profundo com o Senhor. E é esse relacionamento que a gente tem que buscar com o Senhor. Profundidade de relacionamento. É o que eu falei para o meu amigo lá. Eu não posso. Como é que eu te ensino a voltar ao primeiro amor? Ninguém ensina isso para ninguém. É uma busca incessante. Todos os dias você tem que se levantar e buscar o primeiro amor da sua vida. Porque, com o passar do tempo, eu penso que isso é maturidade. Eu até comentando com meu amigo, não sei se eu estou certo, depois o pastor me fala, eu digo que é que nem a paixão. Aquela paixão quando você conhece, ai, estou apaixonado, meu amor, agora da minha vida e tal, ai, sem casa e tal. Isso aí, a paixão, ela vira amor. E o que é amor? Convivência, respeito, fidelidade, tratar bem a pessoa. Aí não é mais aquela coisa, é assim, pastor? Não é mais aquela coisa de paixão, de primeiro amor. É maturidade. Amor é compromisso, fidelidade. Amor é maturidade. Você aprende a amar. Quando a gente se apaixona pelo Senhor, e é uma coisa linda, maravilhosa, eu recomendo. Todo mundo tem que se apaixonar pelo Senhor todos os dias. Mas no começo, para mim, 40 anos atrás, é bastante tempo, eu saí que nem uma louca. Eu queria falar de Jesus para todo mundo. Eu encontrava ela, você precisa aceitar Jesus. Olha, Jesus é maravilhoso. Por quê? Imaturidade. Eu espantei um monte de
você prega a palavra, você fala do amor, e você fala principalmente com o seu testemunho. Tem gente que tem testemunho, né, de vida na presença do Senhor. A gente tem ouvido falar tanta coisa triste aí do nosso meio, de pessoas que servem ao Senhor. Gente, nós temos que ter testemunho de vida, porque o seu testemunho, a pessoa vai olhar para você e ela tem que pensar: eu quero servir esse Deus que ela serve. Igual você olhou para o Dani lá e falou: eu quero isso aí que você tem. É isso que você tem que causar nas pessoas, é atrair. E eu naquela época, na verdade, eu empurrava as pessoas para longe de mim, em vez de atrair para a presença do Senhor, eu jogava elas para longe. Por quê? Imaturidade. E o Senhor me fez lembrar esses dias com muita sabedoria, que uma vez eu falei para o Senhor: Senhor, eu queria falar do Senhor pelo menos para uma pessoa por dia, só uma. Aí esses dias eu fui olhar lá no meu canal e eu falo para 1000 por dia. Ele falou: você só me pediu uma? Você não sabe pedir, né? Gente, para o Senhor você tem que aprender a pedir, porque Ele tem muito para dar. E o Senhor é poderoso. Então Ele coloca lá 1000 pessoas por dia me assistindo, vendo meu canal. Não a pregação toda, porque a pregação é mais difícil você atrair as pessoas para ouvir realmente a palavra, sabe? Eu tenho tentado falar com o Senhor sobre isso. O que acontece? As pessoas querem oba-oba. As pessoas veem muito aquele rios, aquele que é um minuto, né? 1 minuto. Pronto, acabou. Palavra rápida. Quando você começa a explicar realmente a Bíblia, explicar aquele capítulo todo, aí a pessoa... A minha amiga falou assim para mim: eu olho lá no seu capítulo, eu vejo, tem mais de 10 minutos, eu nem abro. Mas, gente, se você não tem 10 minutinhos para ouvir o Senhor e aprender a palavra dele, como é que você pretende passar a eternidade lá com ele? Você vai ficar com ele o dia inteiro, dia, noite, graças a Deus. Puxa, Glória a Deus. Então, outra coisa, Salmo 27 mostra que ele é um verdadeiro adorador. Quando sucedia que quando o espírito mal da parte de Deus, espírito mal da parte de Deus manda até, ele manda no diabo, não. Então, se o diabo estava autorizado a ir lá atormentar o Saul, é porque Deus tinha deixado, permite, né? O espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul. Davi tomava a arma e tocava com a sua mão. Saul então sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mal se retirava dele. Então, isso mostra como ele era realmente um verdadeiro adorador, o nosso Saul. Outra coisa, Davi não fazia nada sem consultar a Deus antes. A única vez que ele não consultou a Deus, deu muito ruim. Foi o dia que ele ficou lá no pátio do palácio e foi olhar a Batsebinha tomando banho. Ali foi o começo da tragédia, das muitas derrotas na vida de Davi. Ele não consultou a Deus naquele dia. Ele estava toda. Meus guerreiros estão lá lutando, eu estou aqui fazendo nada. Vou dar uma olhada aí, vou andar aqui no palácio, vou olhar, e ele olha lá para baixo. A Batseba estava lá. Olha só, urso não derrotou, leão não derrotou, Golias gigante não derrotou, a Batsebinha derrotou ele. Olha que coisa, gente, é inacreditável, né? Mas por quê? Ele não consultou a Deus. Ele desejou. Coração é química, isso é carne, isso daí pode acontecer com qualquer pessoa. Não, mas se o seu marido ama, não trai sim. Ainda mais se todo mundo trai também. Ô louco, ele dizia falar isso assim: mas homem trai mulher também. Mas por quê? Porque não consulta ao Senhor, porque não se guarda, porque não fecha o olho, porque não olha para o alto. Olhou para onde? Olhou para baixo, olhou lá tomando banho no rio. Meu Deus, por que ele foi fazer isso? É verdade. Se ele não faz isso, se ele não olha para baixo e olha para cima e fala: Senhor, desvia meu olho daquilo ali. Mas não, ele desejou, e aí ele era rei, e daí ele tinha poder, chamou ela, e ela foi, e o resto da história vocês conhecem, deu muito ruim, né? Mas ele não era
Keila era uma cidade que estava tomada, havia sido queimada, haviam fugido, levado todo mundo embora, até a mulher dele, e ele falou para o Senhor: eu vou atrás deles, porque ele estava cansado, estava vindo de outra batalha. O Senhor falou: vai, que eu vou dar ele nas suas mãos. Ou seja, ele não fazia nada sem consultar o Senhor. Ele era uma pessoa que estava sempre em sintonia com Deus. Uma pena, né, que ele errou lá na Batseba. Mas a gente vai, né, se Deus perdoou, quem sou eu, né? Samuel 38 diz assim: consultou, mais uma que ele consultou o Senhor. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu essa tropa? Alcançarei? O Senhor disse: persegue, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Ele livra essa cidade de Keila, ele liberta a cidade. Mas sabe como que eles vão pagar para ele? Quando ele liberta? Deixa eu ver se eu tomei nota aqui de onde que está. Quando ele liberta a cidade de Keila, aí você pensa: nossa, eles ficaram super agradecidos, né? E não fizeram nada por Saul, e nada. Versículos 11 e 12 de 1 Samuel 30. Ele fez tudo isso, e aí ele vai consultar o Senhor, falando: o pessoal de Keila não vai me entregar para Saul, né? Deus falou: vai sim. Olha só, a 23: entregar-me-ão os homens de Keila a sua mão? Descerá Saul segundo ouvir o teu servo? Ó Senhor Deus de Israel, eu te suplico, diz ao teu servo. O Senhor disse: ele vai descer sim. Então disse Davi: entregarei os homens de Keila a mim, e os meus homens na mão de Saul? O Senhor disse: vão te entregar sim, Saul. Ou seja, ele tinha libertado a cidade, gente, e eles entregaram ele para Saul. Cadê o agradecimento? Só que quando ele serve, não vai dar certo, porque ele fugiu antes, o Senhor avisou ele, e aí o Saul desistiu, porque ele ia cercar o Davi lá, não tinha, a cidade era murada, tinha portas, tinha grade, certamente Davi ia correr. Mas o Senhor avisou ele, falou: mas o povo de Keila vai me pegar? Vai. Eles vão me dedurar para Saul? Vão sim. Então, sai fora, porque senão você morre. Então, mesmo tendo experiência, Davi sempre consultava ao Senhor, o que mostra uma dependência total de Saul a Deus, ao Senhor. Próxima coisa, qualidade de Saul que você também tem que buscar: ele tinha um coração arrependido. Eu já falei isso, mas agora eu vou citar o texto. 2 Samuel 12:13. Ele diz assim: então disse Davi a Natã: eu pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o seu pecado, não morrerás. Sabe o que o Senhor disse para você essa noite? Você disser: Senhor, eu pequei contra o Senhor. E ele diz: não morrerás, porque o Senhor Jesus já foi transpassado pelo seu pecado. E assim, a mesma coisa que o Senhor fez para Davi, não o matando, porque ele era digno de morte pelo que ele havia feito, não só no adultério, mas depois no planejamento de assassinato. Ele mandou o amigo para morrer na mão da flecha de Amon. Mas o Senhor disse: não, ele vai te perdoar. Mas as consequências da vida, você vai colher. A primeira foi a perda da própria filha do próprio filho da Batseba. Depois que a criança nasceu, ele pegou no colo, ele se apaixonou. Não foi assim que nasceu e morreu, não. Esperou ele pegar aquele amor da criança. Foi doído. Depois veio a Tamar, que também foi estuprada pelo Aminon. E depois o Absalão, que mata o Aminon. Depois que mata o Absalão, e assim vai. As parcelas vêm chegando, né? As parcelas do pecado de Davi foram chegando por aí. Uma por uma. Traição após traição. E não era para ser assim. O Senhor tinha dado o reino para ele. Era para ele viver em paz. Mas ele falou: porque você fez isso, a espada não vai se apartar da sua casa. Você quer
com uma espada na sua casa, o tempo inteiro, correndo atrás de você? Você não quer, né? Então vigia, viu, irmão? Vigia. Outra coisa, e olha como ele tinha um coração arrependido. Disse Davi a Natan, não, esse eu já li. Salmo 51. Olha o coração de Davi. Eu quero falar sobre isso, principalmente quanto tempo eu tenho. Mais de 5 minutinhos. Não quero passar do tempo, está indo logo, né? Salmo 51 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustente com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça, porque não te alegras com sacrifícios, senão eu os daria. Mas tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Quando ele fala, eu quero falar desse verbo, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Criar. Esse verbo criar tem 2 verbos criar no hebraico. Um é bará. Bará é quando Deus criou tudo a partir do nada. Deus criou o universo, todas as coisas que existem. Então é a partir do nada. Existe um outro verbo que é hebraico também, e é o azar. O azar é você criar alguma coisa a partir daquilo que já existe. O bará não. A bará é criar a partir do nada, a partir do que não existe. E é esse verbo bará que Davi vai pedir a Deus para que crie nele um coração. Significa que nós não temos, que só o sobrenatural de Deus pode criar isso em nós. Então esse desejo que você pode achar que é natural, de querer conhecer o Senhor, de amar o Senhor, de buscar o Senhor, não é natural. O homem busca os prazeres da carne dele. O homem busca seguir seu próprio coração. Se você está buscando seguir a palavra, se você está buscando essas qualidades que você viu aqui em Davi, é porque o seu coração foi recriado a partir do nada, a partir do que não existia. Amém? Então indica uma criação soberana, algo que antes não existia, não depende de matéria pré-existente, porque Deus, quando criou a terra, não tinha nada, ele do nada criou tudo que você consegue ver. Então Davi não pede a Deus para consertar, para reformar, para melhorar. Ele pede para criar um coração novo, ou seja, um coração que antes não existia. Uma obra que só Deus pode fazer. E essa transformação é o privilégio que nós somos, os que nasceram de novo. Todo mundo aqui já nasceu de novo? Amém. Todo mundo aqui já nasceu de novo. Só aqueles que nasceram de novo experimentam essa transformação. Ninguém mais. Ninguém consegue ter esse coração. Coração que busca, coração que adora, coração que medita na palavra, coração que é fiel, coração que quer, se humilha na presença de Deus, só se ele recriar o seu coração. Defeitos, a gente vai ter. Pecar, eventualmente a gente vai, mas o pecado não pode ser uma coisa comum na nossa vida, não pode ser rotina na nossa vida, tem que ser um acidente. Tá, peguei, tem um advogado, mas também não pode ficar, gastando muita ficha do seu advogado, não. Você tem que ir para o seu advogado, senão toda hora eu peguei, vou chamar meu advogado. Peguei de novo, chama meu advogado. Ô gente, o advogado não está disponível 24 horas por dia. Então você pode escolher ter um advogado ou um juiz, porque quando Deus voltar, Jesus veio como advogado a favor daqueles que o amaram, daqueles que buscaram sua palavra, daqueles que se renderam, daqueles que confessaram, daqueles que nasceram de novo, que se tornaram novas criaturas. Ou ele pode vir com o juiz, vara de ferro, dobra o seu joelho aí, confessa o meu nome, a perdição e não a salvação. Então Davi, ele usa esse verbo de criação absoluta que aponta para novo nascimento, regeneração, graça soberana e uma transformação verdadeira de vida, que é isso que, pela misericórdia de Deus, nós temos provado a cada manhã.
só monta o fogo, ele não traz a lenha. Quem traz a lenha é você. E lenha hoje significa aquilo que nós oramos, aquilo que nós buscamos. Eu costumo dizer que eu não leio a Bíblia. Você não lê a Bíblia? Eu não. Deus mandou eu ler a Bíblia. Ele mandou eu meditar na Bíblia. É isso que eu faço. Eu não leio a palavra, eu medito. Eu busco. Eu quero entender. Eu quero moer. Tem algumas palavras eu pego e eu fico o dia inteiro num único capítulo. Ah, mas eu já tenho interpretação. Se você buscar lá no IA, ele te dá a interpretação. Mas tem uma fonte inesgotável de sabedoria disponível para você. É só você buscar, é só você crer, é só você confiar, é só você querer. Você, tudo parte do desejo do seu coração, de ser um verdadeiro adorador e ter um coração segundo o coração do Senhor. Como Davi, né? Que mesmo tendo errado, nós nunca vamos deixar, diferente de Jesus, que também fez a vontade do Pai, que também tinha um coração adorador. Não tem parâmetro para a gente comparar. Mas Davi tinha algumas qualidades que o Senhor viu nele, um coração, segundo o coração do Senhor. E eu acho que a principal qualidade era o arrependimento. Ele sabia que ele era carnal, fraquejou, mas sabia se arrepender, sabia pedir perdão quando errava. Principalmente estava constantemente buscando ao Senhor, buscando o conselho do Senhor, adorando ao Senhor e sendo humilde, porque a soberba precede a queda. Que o Senhor abençoe vocês hoje. Vamos fazer o que é mais importante, que é orar, né, pastor? Aleluia, Senhor. Em nome Glória de a Jesus, Deus abençoe. Obrigado. Amém. Falei. Era 30, gente. Obrigada. Olha que cavaleiro. Aleluia. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Aleluia. Que o Senhor venha trazer a nós maturidade para compreender aquilo que Ele traz nesse altar, né, irmãos? Porque eu recebi muito da parte do Senhor. Aleluia.